Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os princípios para um patrimônio milionário a longo prazo. Talvez até esse momento você pense ainda que o mais importante na sua trajetória rumo à liberdade financeira é de fato quais investimentos você vai fazer, se você vai pegar uma ação que vai te entregar 1000% de lucro ou se você vai escolher aquele fundo e na verdade, no longo prazo, você vai perceber que isso não é o mais importante, definitivamente. O mais importante são esses 3 princípios que eu vou te passar agora para você construir um patrimônio milionário a longo prazo. São princípios que você deve seguir em qualquer tomada de decisão na sua vida financeira. São 3 princípios que eu quero que você pense neles em qualquer momento, quando você for decidir se você vai fazer aquele investimento ou não, se você for decidir entre manter aquele investimento ou não na sua carteira. Tente pensar sempre neles. Nesse canal aqui eu falo sobre educação financeira e investimentos. Se você é novo ou nova por aqui, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, que toda semana eu tô aqui trazendo conteúdo novo para você. E o primeiro princípio é o pensamento de longo prazo. A própria B3 fez um estudo sobre os 3 erros que te fazem perder dinheiro ao investir na bolsa de valores. E o primeiro deles foi ter um prazo curto para investimento. A gente tem vários tipos de investimentos. Tem investimentos que têm vários horizontes de tempo, como por exemplo, um investimento para você fazer uma viagem daqui a 2 anos. Um investimento para te permitir viver de renda passiva. Esse é de vários anos. Eu costumo separar meus investimentos em 2 formas. O primeiro é o dinheiro de curto prazo, é a sua reserva de emergência. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre ela, vou até deixar o card aqui em cima. Mas em suma, é você ter entre 6 a 12 meses do seu custo de vida para alguma emergência que aparecer. Por exemplo, seu carro estraga. Você não vai tirar o dinheiro que você aplicou na sua renda variável, porque como o nome diz, é variável. Pode subir, pode cair, 20%, 30%, é possível. Aí se você precisa do dinheiro no momento de queda, você realmente perde dinheiro. Então a reserva de emergência é dinheiro de curto prazo, é o dinheiro que você pode precisar para uma emergência. Todos os outros investimentos, ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos no exterior, são focados em mais de 1 ano. E acredite, essa é a parte mais difícil. É a gente saber que colocou o dinheiro lá, tá bem cuidadinho, tá nos melhores investimentos, e a gente deixa ele quieto de fato, soltar. Tem um estudo muito interessante, bem engraçado até. Tem gente que fala que é uma lenda. Um estudo da Fidelity, uma famosa gestora de fundos de investimentos americana, que fez uma revisão de desempenho das contas dentro da corretora para determinar que tipos de investidores apresentaram os melhores retornos entre 2003 e 2013. Depois de meses analisando os dados, a equipe envolvida fez uma descoberta surpreendente. Havia um tipo de conta que superava de forma consistente todos os outros tipos, as contas inativas, algumas de pessoas que já haviam morrido. Os falecidos tinham os melhores retornos, porque mudavam menos suas posições. Então eles descobriram que as pessoas que não negociaram os ativos de suas contas tiveram retornos no longo prazo superiores ao de qualquer outra conta observada. Porque o investidor às vezes tem uma certa ansiedade e ele quer estar sempre no melhor investimento. Então ele está ali numa ação, a ação começou a cair um pouquinho, ele já acha que a ação não é uma boa. Aí ele quer trocar para outra. Aí ele fica às vezes fazendo uma operação de trader, sabe? Que é esse investimento de curto prazo. E no fundo, isso acaba atrapalhando o retorno dos seus investimentos. E não é que você vai abandonar seus ativos, mas você vai focar em analisar a saúde e a gestão da empresa ou do fundo imobiliário que você vai investir. E com essa análise feita, se o ativo que você comprou desvalorizar, pode ser uma oportunidade de você comprar mais e assim diminuir o valor médio que você pagou, aumentando o percentual dos seus ganhos. Mesmo que você sempre compre ações de empresas boas e altamente recomendadas, as quedas nos preços serão normais, se logo após a compra surgir uma crise política ou econômica, por exemplo. Mas se as empresas continuarem saudáveis e bem geridas, tão normal quanto a queda durante a crise será a forte recuperação quando a poeira baixar. Porque veja bem, se você comprou um fundo imobiliário, por exemplo, por R$100 e ele paga R$12 de rendimento, ele paga 12% de dividend yield.
Se o valor da cota do fundo cai para R$ 80 e ele continua pagando R$ 12 de rendimento, agora o dividend yield dele passou a ser de 15%. Então, considerando que o fundo ou a ação continua saudável, o que mudou foi só a cotação do seu ativo. Veja que é uma oportunidade para você investir mais. Isso exige um pouco de inteligência emocional, porque às vezes dá vontade de realmente ficar acompanhando os investimentos todo dia. Quando eu comecei a investir em ações, você abre a conta na corretora, compra de fato as suas ações e aí toda vez que você atualiza o site da corretora, aquele dinheiro sobe e desce, porque é uma renda variável. É uma coisa muito louca, você vai sentir isso na pele. Só que isso não faz muito bem ficar acompanhando no dia a dia. Tem gente que fala, nossa, eu tô super feliz, investi R$100 em ações ontem e hoje já tô com R$101. Isso te gera uma ansiedade, porque renda variável varia, positiva ou negativamente. Mas essas oscilações de curto prazo pouco importam no fim do dia. Então foca no longo prazo, trabalha sua cabeça para não ficar de olho nos investimentos diariamente. Você não precisa ficar acompanhando com tanta frequência, porque você não vai ficar rico do dia para a noite. Não é um jogo de loteria, é um investimento. E você já tem noção da rentabilidade dos seus ativos antes de investir nele. Aqui em casa eu gosto de fazer o acompanhamento a cada 15 dias. E o segundo princípio é a diversificação. Aquela famosa frase, não coloque todos os ovos na mesma cesta. A pergunta que a gente mais vê é, qual é o melhor investimento do momento? Qual o melhor investimento para mim? As pessoas sempre querem saber o melhor investimento, e isso não existe, porque ninguém é capaz de prever o futuro. Ninguém sabe qual é a ação que mais vai render. Se alguém fosse capaz de saber isso, essa pessoa vendia essa informação por milhões e milhões de reais e ficava rica e pronto. Mas simplesmente não tem como. Então a gente tem que fazer o uso da diversificação justamente para se proteger. Porque se você coloca todo o seu dinheiro em uma coisa só e aquela cesta de ovos cai no chão, todos os seus ovos quebraram, você quebrou. Tem muita gente que segue uma dica esperta por aí de alguém que falou, nossa, essa ação, essa criptomoeda vai multiplicar por 100 em questão de um ano. Essa diquinha esperta que rola bastante por aí no mercado e tem um monte de gente que joga um monte de dinheiro lá, se expõe pra caramba, o negócio não se concretiza e a pessoa fica traumatizada, nunca mais quer saber de investimento arrojado. E você não paga nada para ter diversificação, mas ela te protege muito. Tem vários estudos que mostram que o maior erro dos investidores é o excesso de concentração em um ativo só, ou só em uma classe de ativos. Isso quebra muito as pessoas. Então é importante diversificar seus investimentos, mas não só em uma classe de ativos. Um portfólio de 10 ações está diversificado entre a classe de ativos ações, mas não está diversificado como um todo. Então a gente vai ao terceiro princípio, que é a alocação de ativos. E o que é isso? É a sua pizza de investimentos. Eu gosto dessa analogia com a pizza porque ela tem vários ingredientes, ela tem vários sabores e cada classe de ativos tem um papel fundamental no seu portfólio como um todo. Tem um estudo da Vanguard, que é uma renomada gestora de investimentos, que mostra que 91% do seu sucesso a longo prazo com investimentos de uma carteira é explicado pela alocação de ativos, e não daquilo que a gente chama de stock picking, que é a escolha isolada de ativos. Então, no longo prazo, 91% do seu sucesso não vai vir da sorte que você deu de comprar aquela ação, tipo o Magazine Luiza, que multiplicou seu valor aproximadamente 195 vezes de 2016 a 2020. Ela valia 14 centavos em junho de 2016 e chegou a valer R$ 27,34 em novembro de 2020. Também não vai vir se você comprou o Bitcoin em 2012. Essa escolha isolada, o que a gente chama de stock picking. No meu último vídeo, em que eu falo sobre as melhores corretoras para iniciantes, eu até comentei que comecei a investir mais ou menos em 2007. E eu comecei acreditando nessa história de que o investimento certo ia me fazer rica ali rapidinho. Só para vocês terem uma noção, eu comprei Petrobras e Vale na época, porque algumas pessoas me deram essa dica esperta, falando que alguns conhecidos estavam multiplicando o patrimônio. E eles estavam errados? Não. Quem comprou a ação da Petrobras em março de 2007, quando ela custava R$ 20,20, por exemplo, viu seu patrimônio dobrar se tivesse vendido em 20 de dezembro de 2007.
quando a ação estava custando R$ 42. Mas para mim, que estava entrando no mundo dos investimentos e pensava que essa ação da super dica agora iria só subir, olha só o que aconteceu. Meses depois, a ação despencou. Não sei ao certo qual foi a data que eu comprei, mas vamos supor que eu tenha comprado em outubro de 2007. A ação estava valendo R$ 34,10. Aí em maio de 2008, ela chegou a valer R$ 50,99. Ótimo, parecia que eu estava no caminho certo. Mas depois, ela só caiu, chegando a valer R$ 18,16 em dezembro de 2008. Mas logo em seguida, ela voltou a subir. Mas eu me lembro que eu não esperei muito para vender. Vendi com prejuízo. Ou seja, alimentei o mercado financeiro. Comprei na alta e vendi na baixa. E se eu não tivesse vendido? Poderia estar recebendo os dividendos e os juros sobre capital que a ação paga, ou esperado e vendido sem prejuízo. O que eu poderia ter feito diferente? Eu poderia ter feito uma alocação de ativos, ter várias ações no meu portfólio, ter vários tipos de ativos no meu portfólio. Assim a Petrobras não representaria 50% de toda a minha carteira e nem 50% de todo o meu prejuízo, né? Então o sucesso do seu investimento não vai vir do stock picking, ela vai vir de alocação, quanto de dinheiro você coloca em cada classe de ativos. Pegar os ativos certos de cada classe é legal? Super legal! Claro que a gente queria ter comprado o Bitcoin quando ele estava lá no início, com um preço bem baixo. Isso potencializa o seu retorno. Mas de fato, no longo prazo, o que mais vai importar é você cuidar da sua carteira de investimentos como um todo. Não dá para você se expor somente a uma classe de ativos. Não dá para escolher o que é melhor, fundos imobiliários ou Tesouro Selic. Cada um tem uma característica que é muito importante no seu portfólio como um todo. Cada um é completamente diferente e vai cumprir uma função diferente na sua carteira. É a mesma coisa de você ter um time de futebol só de goleiros ou só de atacantes. A gente precisa de ter todos os tipos de posições no time para ele dar certo, para ele se proteger, para ele conseguir atacar, para ele conseguir articular. A gente tem várias coisas que precisam ser cumpridas no time de futebol. E a mesma coisa acontece numa carteira de investimentos. Você precisa alocar as classes de ativos de forma que encontre o equilíbrio máximo de retorno, ao mesmo tempo em que você está correndo um mínimo de risco. Aí a gente chega a um modelo de pizza. Essa alocação de quanto você vai colocar em cada tipo de ativo vai mudar muito de pessoa para pessoa. Quem é mais novo pode correr um pouco mais de risco, porque tem um horizonte maior de tempo pela frente. Então sua alocação em ações pode ser maior. Quem é mais velho, quem tem uma família para bancar, quem tem muita responsabilidade, não pode correr tanto risco. Então vai ter um pouquinho menos de ações, mais em renda fixa, por exemplo. Mas você precisa estar bem ciente de que a alocação importa muito mais do que qual o investimento. Não existe a resposta dessa pergunta. Existe a carteira ideal, bem diversificada e bem alocada. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi isso, sobre os 3 princípios para você construir um patrimônio milionário a longo prazo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Meu nome é Nayara Sbir, um abraço para você e até o próximo vídeo.